Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Muito bem, meu irmão, minha irmã, bom dia a você que está sintonizado conosco mais uma vez nesta manhã, nesta sexta-feira, início logo já, princípio do mês de junho, hoje, dia 2, né, onde nós queremos continuar caminhando, porque sabemos que o caminho só se faz caminhando, e é nessa experiência do caminho que nós vamos fazendo, vivendo, realizando, cumprindo a vontade, como já insistentemente lembro aqui, a vontade de Deus, porque é ela que nos realiza, ela que nos dá a verdadeira realização, a verdadeira felicidade no tempo e no momento que nós vivemos como igreja, como povo de Deus e como pessoa, chamados para anunciar e para testemunhar o amor de Deus na vida de cada um e na vida de todos nós. Então, minha saudação a você, que mais uma vez essa manhã está sintonizado aqui na Rádio Café 98.9. Nesta manhã, você de perto, você de longe, você internauta, enfim, quem sintonizado conosco, para que assim, nesta manhã, tenhamos a oportunidade da reflexão, da meditação, mais uma vez, da Palavra de Deus que vai orientando, dando forma, dando vigor, dando vida, dando cor para a nossa existência, para a nossa caminhada de fé. A todos vocês, nosso bom dia, nossa saudação. Muito bem, sei que a minha vida no mar de Deus continuará, porque Deus é o que permanece para hoje, todo sempre, para toda a eternidade. Somos filhos amados, criados por Deus, e somos membros da comunidade cristã ao receber o nosso batismo. E assim a palavra de Deus vai orientando, nos dando a coragem, a condição, a força precisa e necessária para que possamos continuar vivendo essa experiência da fé na comunhão que nos revela a palavra de Deus. Então, nosso programa de hoje será uma pequena reflexão, meditação sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, né? Essa palavra que é a palavra de luz, que é a palavra que orienta, que é a palavra que nos revela o projeto de Deus em favor da humanidade e em favor de cada um de nós. Quando nós nos comprometemos com esse projeto, ao conhecer a palavra de Deus, nós então caminhamos sempre com clareza do que queremos, do que buscamos. E essa clareza do que queremos e que buscamos vai ao encontro daquilo que Jesus é, daquilo que Ele realiza para nós, daquilo que Deus pensou e desejou para a humanidade. Nessa humanidade que nós caminhamos sempre para cumprir e fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Então, a antiga comunidade judaica da Palestina, no tempo de Jesus Cristo, o povo judeu só aceitava o Antigo Testamento e ainda não tinham definido a lista completa de seus livros sagrados. Seguia aberta a possibilidade de acrescentar novos escritos à coleção de livros inspirados. Mas desde muito tempo, ao redor dos anos mais ou menos 600 antes de Cristo, com a destruição de Jerusalém e a desaparição do Estado judaico, estava latente a preocupação em concretizar oficialmente a lista de livros sagrados. É o que nós refletimos, meditamos durante o mês, parte do mês de abril e mês de maio, com os nossos catequistas, né, os nossos setores, para que a gente tenha essa aproximação, esse conhecimento, a gente pudesse mergulhar dentro dessa experiência do mistério salvífico que manifesta a ação de Deus. Isso através da palavra de Deus. Então foi um pouco nesse caminho que nós também caminhamos para compreender, para entender. Então, que critérios na época os judeus usaram para fixar essa lista de livros sagrados? Ora, deviam ser livros sagrados nos quais se reconhecia a verdadeira fé de Israel, para assegurar a continuidade desta fé no povo, na vida do povo. E aí havia então vários escritos que pareciam duvidosos em assuntos de fé, inclusive francamente perigosos, de maneira que foram excluídos da lista oficial. Além disso, aceitaram somente livros sagrados escritos originalmente em hebreu, né, ou no arameu, nas duas línguas. Os livros religiosos, caros irmãos e irmãs, escritos em grego, foram recusados por serem livros muito recentes ou de origem não judia. Esse último dado é muito importante,
porque daí vem depois os problemas das diferenças de livros, né? Porque hoje nós temos a palavra, todo o compêndio, mas houve todo um aprofundamento, um estudo, toda uma pesquisa séria e madura para que nós tivéssemos, né, esse conjunto da palavra de Deus. Assim se fixou, então, uma lista de livros religiosos que eram de verdadeira inspiração divina e entraram na coleção da Sagrada Escritura. A essa lista oficial de livros inspirados se dará com o tempo o nome de cânon, ou livros canônicos, né, que são reconhecidos, que são autênticos pela experiência, inspiração do Espírito de Deus. E a palavra grega cânon significa regra, norma, e quer dizer que os livros canônicos refletem a regra de vida, ou a norma de vida, para os que creem nestes escritos. Por isso dizer no início do programa, ela é sempre para nós palavra de vida, porque é a palavra que nos dá a orientação necessária e precisa para a nossa vida, para caminharmos, para fazer o caminho para Deus, que é a opção fundamental que nós temos, que todo ser humano tem. Qual a opção fundamental? Deus. A meta é Ele, chegarmos a essa experiência um dia definitiva. Por isso a belíssima mensagem musical do Padre Zezinho, né? Aí com os cantores de Deus, passará tudo, todas as coisas passarão, né? Mas a minha alma não passará, diz a canção, porque é o encontro da criatura, do Filho de Deus, com o seu Criador. E por isso que em Deus nada se perde, né? Deus não permite que nós nos percamos. Então todos os livros canônicos da comunidade lá da Palestina eram livros originalmente escritos em hebreu e arameu, como dito. Então, os livros chamados em religiosos, escritos em grego, não entraram no cânon, mas receberam o nome de apócrifos, ou seja, aquele que, apócrifo, né? Livros apócrifos, ocultos, né? Porque tinham doutrinas duvidosas e eram considerados de origem oculta. Não sabia qual a origem, né? Da onde vem, qual que é o fundamento. Então, esse trabalho sério com a palavra de Deus. E por que dizer isso para todos nós? Para que a gente dê o devido respeito e o devido lugar que deve ocupar na nossa vida a palavra de Deus. Por exemplo, quando eu estou numa ação litúrgica, seja uma celebração eucarística, seja uma celebração da palavra, que não tem a celebração da missa, é o devido respeito e atenção que eu dou para a palavra. Então, no momento que a palavra é anunciada, eu não me levanto, eu não saio, eu não converso, eu não me distraio, eu fico atento àquilo, o que a palavra de Deus e o próprio Deus, que de uma forma, numa linguagem humana, numa roupagem humana, está me comunicando naquele ato ali de celebrar. Então, toda atenção que deve ser voltada para a palavra de Deus. Quando a gente distrai, quando a gente conversa e atrapalha o outro também a prestar atenção, é um desvio daquilo que eu fui buscar. E nós vamos buscar a sabedoria da palavra de Deus. Essa palavra que é uma palavra de uma experiência vivida e depois de vivida, comunicada a um povo, a uma história, a um encontro do seu Deus com o seu povo. Então, no primeiro século de nossa era, ano 90 depois de Cristo, a comunidade judia da Palestina tinha chegado a reconhecer na prática 39 livros como inspirados oficialmente. Essa lista dos 39 livros do Antigo Testamento é chamado Cânon de Palestina, ou Cânon de Jerusalém, né? Porque nós vimos esse tempo agora pascal, quando Pedro, Paulo, os apóstolos, fizeram o primeiro concílio, né? Ou seja, a reunião dos apóstolos para definir, para decidir as coisas. Eles que foram testemunhas qualificadas do anúncio de Jesus. E a igreja mantém na sua história, mais de 2000 anos de caminhada, a mesma fidelidade. A mesma fidelidade. Por isso sempre os ensino, o que importa é a mensagem e não o mensageiro. E a mensagem é de quê? Da pessoa de Jesus, o Filho de Deus. É o conteúdo que é o Evangelho. Como toda a palavra, como todo o conjunto da palavra de Deus. Então hoje ter a Sagrada Escritura nas mãos, precisaria no mínimo fazer uma trilhagem do conhecimento de como chegou em nossas mãos. Como essa palavra nós temos hoje a oportunidade de tê-la. Algo tão precioso e tão necessário para a nossa vida, para a nossa experiência, porque é a palavra que nos orienta. Por isso erra, e erra feio, quem quer usar a palavra para julgar, para condenar, para dividir.
Porque há uma construção da palavra de Deus que parte na vida, a princípio, na vida de um povo. E desse povo que nós agora somos continuadores na experiência do Cristo vivo ressuscitado. Então a palavra de Deus ela não serve para dividir. Se a pessoa quiser manipular de tal forma, usa para dividir. Mas ela não serve para dividir, ela serve para chegar na unidade e na centralidade que é Jesus, o Filho de Deus. Pega você aí no tempo, na história, desde quando Deus chamou Abraão, nosso primeiro patriarca, quando ele sinalizou, quando ele apontou, qual foi o movimento que Deus pediu? Sai da tua terra e vai. Ou seja, é um caminho que vai sendo feito, é uma consciência progressiva que vamos tendo da ação de Deus na história da humanidade. Então, nós, enquanto pessoa humana, experiência humana, não deveríamos nunca abrir mão dessa experiência de entrar nesse caminho, de entrar nessa dinâmica do reino de Deus. Porque esse caminho que nós vamos agora fazendo, como igreja, como povo de Deus, a partir da experiência do Cristo ressuscitado, mas com o olhar, com as raízes, no princípio, no início, onde Deus sempre atuou, e atuou para salvar, atuou para colocar o povo em marcha. Por isso os 40 anos que o povo passa no deserto, é a experiência do esvaziamento, ou aquilo que nós chamamos, um termo teológico, da kenosis, ou seja, esvaziar-se de si para colocar o essencial que é Deus. Então coloquemos o essencial que é Deus em nossa vida, para que a sua palavra seja para nós aquilo que a segunda carta a Timóteo nos diz. A palavra é para corrigir, é para refutar, é para dar esperança e para praticar a justiça. Porque dentro dessa dinâmica, nós continuaremos caminhando como povo de Deus, cumprindo, fazendo a vontade dele, naquilo que a palavra de Deus é, e não na interpretação que se dá, não naquilo que eu penso que seja, não a opinião, mas a verdade que está contida na palavra de Deus. Muito bem, e a palavra de Deus para nós nesta manhã é o capítulo 11 do evangelista Marcos, versículo de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedides na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoa tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. A figueira tem aparências enganosas, coberta de folhas, porém estéril. Ela é figura do tempo do povo de Israel,
não produziu o fruto esperado, acolhendo Jesus, o Messias. Jesus, que usa essa linguagem tão campesina, tão fácil de compreensão, fala para aquele povo e para nós hoje. E nós podemos perguntar, nossa comunidade está uma figueira cheia de folhas, cheia de belezas, cheia de atividades, cheia de muitas coisas que realiza e faz? Mas Jesus pergunta, e o fruto da figueira, aonde está? Que pode acontecer que esteja muitas folhas, muito bonito, muito viçoso, muito verde, mas o fruto necessário e o fruto esperado ainda não está, ainda não aconteceu, ainda não se realizou. E diz o Evangelho de hoje que Jesus olhou para aquela realidade e houve um questionamento de Jesus, né? Por que essa comunidade, olhando mais diretamente, né, se olhar para nós no dia de hoje, por que a nossa comunidade está como figueiras sem fruto, sem produzir? Por isso Jesus chegou agora com uma palavra muito clara, e com uma palavra até assim, muito precisa, né? A minha casa não deveria ser uma casa onde as pessoas vêm para o encontro com Deus, para a oração? Por que vocês estão fazendo todas essas coisas, estão comercializando na minha casa, no meu lugar, no templo sagrado de Jesus do Evangelho? E assim Jesus, né, manifesta a sua frustração, sua decepção. E seremos também, caros irmãos e irmãs, raízes secas, figueiras secas, sem vida, se nós não buscarmos o que é essencial e abandonarmos práticas que nos afastam, nos tiram daquilo que devemos ir buscar, que é o encontro com Deus. E porque muitas tarefas, muitas coisas às vezes realizadas, muita coisa feita, pode nos desviar, porque dá mais atenção àquela ocupação. Por isso Jesus converte aquele instrumento de exploração do povo, trazer para o essencial. O comércio acabou profanando a casa de Deus. Por causa de seus dirigentes, Israel traiu sua missão. Em vez de atrair os povos para o verdadeiro Deus, tornou sociedade exploradora, lugar de comércio, lugar de exploração. E bem compreensível a reação de Jesus, que as lideranças religiosas da sua época, ao inteirar-se do incidente, mais do que depressa procuravam uma maneira de calar Jesus, né? De acabar com Jesus, de matar. E pode ser que hoje em dia, no nosso dia a dia, nossa vida também, nós também não acolhamos aquilo que a palavra exige de nós. E queremos calar, queremos disfarçar a verdade que a palavra exige. Por isso Jesus disse, né? Olha, vai surgir nova figueira, que a comunidade de Jesus terá como eixo não o templo, mas a fé em Jesus Cristo, alimentado pela oração e pelo perdão, pelo encontro com Deus que vem, o encontro com Deus que espera que nós de fato tenhamos a coerência da experiência da fé, da vivência. Por isso que nós sejamos de fato figueiras, mas com frutos. Não figueiras que são embelezadas, que são bonitas, está tudo muito bonito, mas falta o fruto necessário. Para não acontecer como Jesus no Evangelho de hoje, né? Amaldiçoou aquela figueira e não teve mais sinal de vida, queimou-se até a sua raiz. Muito bem, nossa celebração para hoje, sexta-feira, dia 2, às 13h30, aí com o asilo, né? Os nossos irmãos lá do Asilo São Sebastião. 17 horas lá na igrejinha em Caiana e às 19 horas aqui na Igreja Matriz, né? Hoje celebramos primeira sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, sábado, dia 3, 17 horas, casamento lá na comunidade Palmeiras. Às 19 horas, comunidade Roseira, Santa Inês e Matriz, a celebração da Eucaristia. Domingo, 8 horas, comunidade Santa Luzia, 9h30, comunidade Matriz, 9h30, comunidade Vargem Alegre, 17 horas, comunidade Novo Horizonte, comunidade São João Batista e comunidade Santa Cecília. 19 horas, como de costume, Matriz, Caiana e Caparaó. São as celebrações que nós teremos a partir de hoje, nesse final de semana. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o tempo passa depressa, estamos quase terminando aqui. Queremos sempre, com o coração cheio de gratidão, agradecer, bendizer a Deus por mais essa oportunidade nessa manhã. E desejar que todos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sua família, sobre o seu final de semana. Um bom dia a todos e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar.
programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.